O dia em que tudo começou era comum demais para o fim do mundo que viria depois. O sol queimava alto sobre a roça e o cheiro de terra molhada do dia anterior ainda impregnava o ar. Eu e meu irmão Damião trabalhávamos no campo desde cedo, cuidando das plantações que nosso pai deixara antes de sumir sem deixar bilhete. O corpo. Damião era o mais velho, o mais forte e o mais debochado. Se o céu cair, a gente cava buraco e vive por baixo, ele dizia. A gente ria. Sempre. Ria. Até aquele dia. Foi perto das 4 da tarde quando o céu mudou. As nuvens não chegaram. Elas surgiram, densas, baixas e girando em círculos. O vento parou do nada. Os pássaros, nenhum piado. E foi aí que o cheiro mudou. Não era mais barro, era ferro queimado. E no meio do campo, Damião apontou para o alto. Tu tá vendo isso também? Eu vi. Era como uma espiral negra no céu, girando sobre nossa casa. No centro, um ponto de luz branca e imóvel. Nada fazia sentido. E naquele silêncio absurdo, o trovão explodiu de uma vez só, mas sem som. Foi como se o mundo tivesse engasgado antes de gritar. E então o raio veio, direto nele. Mas não era um raio normal, não era fogo, não era luz. Era algo cortante, como se o céu tivesse lançado uma navalha feita de energia pura, e ela partiu meu irmão limpo ao meio, da cabeça até a virilha. Sem sangue, sem grito, sem tempo de correr. Ele caiu de joelhos, como se o corpo ainda não tivesse entendido que havia sido separado em dois. Eu corri, eu gritei, mas foi quando olhei de volta que o inferno começou, porque a metade de cima de Damião estava me olhando, e ele piscou. Meu corpo travou, meus pés afundaram na terra como se fossem raízes. Era impossível entender o que eu via. A metade esquerda do corpo de Damião, do topo da cabeça até o quadril, jazia caída no barro, o peito ainda se movendo como se respirasse. O olho dele, aquele único olho que restara, estava fixo em mim. Pisquei. Ele piscou de volta. Não tinha sangue nenhum. As vísceras não se espalharam. A carne parecia selada, como se um bisturi de outro mundo tivesse feito o corte mais limpo da história da humanidade. A outra metade estava a uns 3 metros dali, caída de lado. Mas os dedos se mexiam. Senti uma fisgada no estômago. Tentei correr, mas as pernas não obedeciam. Era como se o ar tivesse ficado grosso, denso. A cada passo, meus ossos pareciam ranger. Então uma voz fraca veio, ou talvez tenha sido pensamento, mas era ele. Damião. Por que você está com tanto medo, irmão? A voz não tinha som. Ela veio de dentro de mim, como um eco envenenado. Tentei negar, mas o corpo dele, ou o que sobrou, se virou. A parte de cima se ergueu sozinha, como se puxada por fios invisíveis. Foi aí que eu vi. Do corte perfeito, dentro da carne, tinha luz, azul, palpitante, como se tivesse algo vivo ali, dentro dele, algo que não era Damião, algo que agora me olhava de dentro da carne partida. Ele tentou se arrastar até mim. Eu fugi e não olhei para trás. Corri sem direção, tropeçando no próprio pânico. As árvores se contorciam como se estivessem vivas, cada galho apontando para mim, cada folha sussurrando o nome dele. Damião. Damião. Não sei por quanto tempo fugi. Só sei que quando parei, estava na beira do riacho, arfando como um animal ferido. As mãos tremiam. As unhas estavam sujas de terra e sangue, não o dele, o meu. Eu tinha me arranhado inteiro na fuga, mas não sentia dor, só um calor estranho. Nas costas, parei. Algo vibrava dentro do meu peito. Não era coração, não era medo. Era como se eu tivesse encostado num cabo de alta tensão. As pontas dos dedos estavam formigando. E no reflexo do riacho, eu vi. Meus olhos estavam ficando azuis. Não um azul natural. Era o mesmo azul que saía da carne do Damião. Uma luz que não refletia na água. Uma luz que parecia olhar de volta para mim,
Ouvi passos. Alguém se aproximava. Me escondi atrás de uma pedra, o coração descompassado. Mas não era gente. Era ele, ou o que sobrou. A metade superior de Damião andava, com os braços firmes cravando no solo, como uma criatura que aprendeu a se mover de novo. A carne não sangrava. E do corte aberto no peito, a luz azul pulsava mais forte, como se estivesse crescendo. O olho restante girava, vasculhando, procurando. Quando ele parou, eu juro por tudo. Ele sorriu e a voz voltou na minha mente, mais clara agora. Você também foi tocado, irmão. A gente é um agora. Você só precisa deixar entrar. Foi. Quando eu entendi, aquilo entrou no Damião no momento do raio. Mas não ficou só nele. Aquilo tinha vindo para ficar, e eu já estava contaminado. A noite caiu sem aviso. Não houve pôr do sol, nem mudança gradual. O céu simplesmente apagou, como se alguém tivesse desligado o mundo. O escuro era tão profundo que nem as mãos na frente do rosto eu enxergava. Só a luz azul nos meus olhos refletia nas folhas, úmidas ao redor, e foi aí que começou o som. Não era um barulho de animal, nem vento, nem máquina. Era como um canto invertido, uma melodia feita de dor e números. Eu não ouvia com os ouvidos, eu sentia com os ossos. A floresta toda parecia vibrar. De repente o céu se acendeu, mas não com estrelas, eram círculos, 3, girando lentamente, como olhos cósmicos olhando para baixo. A luz deles era branca, fria, mas o chão tremia como se o inferno estivesse querendo sair de dentro da terra. E do centro daquele céu artificial caiu algo, não um raio, não uma nave, uma coluna de carne. Sim, carne. Um tubo grosso, pulsante, feito de algo que se parecia com músculo e osso, mas sem forma definida. Ele desceu do céu e penetrou a terra a poucos metros de onde eu me escondia, e quando tocou o chão, tudo ao redor murchou. As folhas, as árvores, até o próprio ar parecia estar morrendo, e a voz, não de Damião, mas da coisa, falou em minha cabeça, sem língua, sem som. Está começando. Você é semeado. Ele foi o primeiro, mais virão. Minha boca se abriu sozinha. Tentei gritar, mas a voz que saiu não era minha. E então eu vi, por trás da coluna de carne, a silhueta do meu irmão se levantar. Agora com os 2 lados reunidos, com os olhos azuis, e um terceiro olho no peito, onde a luz pulsava como um coração alienígena. Corri de novo, não por escolha, por puro instinto. A luz, a carne, a voz na cabeça. Tudo parecia estar me caçando. Cada passo que eu dava, a floresta se fechava mais, como se o mundo estivesse dobrando em volta de mim. Mas foi quando pisei num chão oco que percebi. A terra afundou. O barro cedeu como se fosse feito de papel molhado. E eu caí. Não sei por quanto tempo estive em queda, mas o que encontrei lá embaixo não era deste planeta. A caverna não era natural. As paredes pulsavam como órgãos vivos. Era como estar dentro do corpo de uma criatura milenar. Cada parede tinha símbolos em espiral, desenhados com uma substância que parecia luz líquida. A gravidade era errada. Meus pés não tocavam direito. O chão, como se o espaço ali estivesse fora do eixo. E então eu vi centenas de corpos, humanos, ou o que restava deles, flutuando, suspensos por fios de luz que saíam do teto vivo da caverna. Alguns tinham os olhos arrancados. Outros tinham bocas abertas em gritos congelados. Mas todos tinham aquela luz azul saindo de algum ponto do corpo. E entre eles, pendurado como uma marionete, estava meu pai. Ele também sumiu após uma tempestade. E agora eu entendia. Ele foi o primeiro da nossa família. Seu corpo estava quase seco, mas os olhos, os 2, ainda me seguiam. A coisa dentro de mim gritou de alegria. Você é herança. O sangue foi marcado. A semente floresce. Me curvei de dor. Algo dentro do meu estômago se mexia.
Eu não era mais só eu. Algo crescia ali. E o pior, eu estava começando a aceitar. A dor não era humana. Não era dor de osso quebrado ou corte fundo. Era dor de gestação, de algo que não devia estar ali, sendo forçado a nascer. Meus órgãos se mexiam sozinhos. Eu sentia as vísceras se afastando, como abrindo espaço. E no meio do estômago, uma coisa pulsava, quente, viva, estranha. As paredes da caverna começaram a reagir. Brilhos se acendiam conforme meu corpo gritava. Símbolos antes apagados agora queimavam com luz azul e roxa, como uma linguagem viva, entoando cânticos silenciosos. E de uma das paredes, uma mão saiu. Era Damião, inteiro, mas não humano. A pele tinha tons metálicos agora. Os olhos eram completamente azuis, sem pupilas. A boca se movia, mas era a voz dentro da minha cabeça. Que falava: "Você vai parir o novo começo, irmão. A gente precisa de você. É por isso que eles escolheram nosso sangue." Tentei recuar, mas não havia para onde fugir. A parede atrás de mim era um batimento cardíaco gigante. Cada centímetro da caverna vibrava com o nascimento iminente. Olhei para baixo. O abdômen estava esticando, como se uma coisa oval estivesse se formando sob a pele. E aí vi. Havia fendas crescendo nos meus braços. Fendas que piscavam como olhos fechando e abrindo, respirando luz. Eu caí de joelhos. "Você não está morrendo", Damião disse sorrindo. "Você está transformando." O que quer que estivesse dentro de mim já entendia tudo e começava a tomar conta. Desmaiei. Ou talvez tenha sido um apagão seletivo da minha mente, tentando se proteger do que vinha a seguir. Quando acordei, já não sentia meu corpo como antes. Era como vestir uma roupa nova, só que essa roupa era feita de mim mesmo. Levantei, cambaleante, e o que vi no centro da caverna me tirou o fôlego. Uma criatura pulsava, onde antes não havia nada. Era uma esfera orgânica, do tamanho de um novilho, flutuando a poucos metros do chão. Sua superfície era coberta por veias que se acendiam em padrões ritmados. E no centro dela, batia um coração. O meu coração. Eu sabia. Sentia a ausência dele no peito. Lá dentro, agora, algo diferente batia por mim. Algo que pulsava ao ritmo daquela criatura suspensa, conectada por fios de luz ao teto e ao meu corpo. Damião se aproximou, colocando a mão no ombro que ainda era meu. O coração velho não serviria. Esse novo te liga à origem. Agora somos parte do mesmo corpo. As palavras dele não ecoavam na caverna. Ecoavam em mim. Olhei para o peito. Havia uma fenda entre minhas costelas, fechada por uma membrana translúcida. Dava para ver um núcleo, azul brilhante, vibrando. Meu sangue já era outro. Minha pele começava a mudar de cor, ganhando um tom cinza perolado. E então o coração da criatura na caverna bateu mais forte, e todos os corpos suspensos ao redor estremeceram como marionetes. Sob comando de uma força maior. Foi quando entendi, ela estava acordando. E eu era o tambor que marcava o ritmo do renascimento. De repente, minha mente inundou. Imagens que não eram minhas começaram a se derramar por dentro da minha cabeça. Não era como lembrar. Era como assistir a vidas inteiras acontecendo, atrás dos meus olhos. Vi planetas destruídos por raios idênticos ao que partiu meu irmão. Vi civilizações dobrando joelhos diante de colunas de carne descendo do céu. Vi crianças nascendo com olhos azuis, mesmo sem coração. E então vi ela, a entidade, a mãe das rupturas. Era enorme, com uma forma impossível de definir. Algo entre umbigo e estrela, entre árvore e cérebro. Seus tentáculos viajavam pelo espaço sem naves. Ela não invadia, ela brotava de dentro dos mundos, como uma praga semeada e esquecida até o tempo certo. E eu vi que ela estava em mim agora. As lembranças não paravam. Vi um exército de humanos partidos, colados novamente com luz, marchando em silêncio, sob céu sem lua. Vi meus próprios olhos sendo usados como espelhos por algo além da matéria.
Vi a terra, nossa terra, com rachaduras azuis abrindo no mar, nas montanhas, nas cidades. Era uma invasão, mas feita de dentro para fora. E eu era o apóstolo dessa semente. Chorei. Mas o líquido que escorria do meu rosto não era lágrima, era luz. Damião me abraçou, não com amor, mas com aceitação cega. A dor vai passar, irmão. Logo você não vai mais lembrar quem era. Só o que é, só o que sempre foi. E então ele me mostrou o espelho de pedra ao lado da criatura pulsante. Eu olhei meu reflexo. Eu não era mais eu. Depois do reflexo, tudo ficou silencioso. Até o pulsar da criatura-mãe se tornou distante, como um tambor abafado atrás de uma parede grossa. Mas era só a calmaria antes do próximo ciclo. O chão tremeu, a caverna gemeu, e então os corpos começaram a falar, não com a boca. Com a carne, as peles esticaram, formando lábios onde antes havia cortes, olhos nas palmas das mãos, línguas nas nucas, e todos diziam a mesma coisa, repetidamente, como uma profecia viva. Primeiro veio a luz, depois o corte, agora a fusão. As palavras vibravam como ondas, indo muito além do espaço físico. Eu sentia que elas estavam sendo transmitidas para fora da Terra, talvez até para outras sementes espalhadas pelo universo. Damião tocou minha testa com 2 dedos. Um clarão me atravessou como um choque, e de repente eu entendi. Eu era um transmissor agora. Minhas veias eram antenas. Meu sangue era sinal. A mãe precisava que eu falasse por ela. E através de mim, ela começaria a se conectar com os outros tocados, abrir a boca contra minha vontade. O nascimento começou. As palavras saíram com um eco metálico, e minha voz não era mais minha. Somos legião dividida em carne. Somos a nova aurora, e aquele que foi partido será o templo. Nesse momento, os olhos de todos os corpos flutuantes se abriram ao mesmo tempo, e a luz azul virou ondas de rádio vivas, disparadas em direção ao céu. Era a primeira transmissão interdimensional da entidade, e eu era o canal. Enquanto eu me tornava o transmissor, algo mudava lá fora. A cidadezinha onde crescemos, esquecida pelo mundo, começou a adoecer. Primeiro foram os animais. Gatos e cachorros começaram a uivar sem parar, encarando o céu. Galinhas botavam ovos que brilhavam à noite. Um bezerro nasceu com 2 corações batendo em tempos diferentes, um normal e outro azul. Depois foram os relógios. Todos pararam exatamente às 03:33 da manhã. E ninguém conseguia fazê-los funcionar de novo, nem digitais, nem analógicos. Era como se o tempo tivesse sido desligado, ou pior, reiniciado. A eletricidade piscava, a água dos poços borbulhava como se algo tentasse subir. E as crianças, principalmente as que tinham febre, começaram a falar em línguas que nem os padres conheciam. Numa das casas, uma mulher viu o filho de 8 anos olhar para o espelho e perguntar: "Mãe, por que tem um menino igual a mim lá dentro, mas ele tem um olho a mais?" O espelho rachou segundos depois. A cidade pensava que era um surto coletivo, um tipo de histeria. Mas as pessoas sonhavam as mesmas imagens: a floresta, a criatura, os olhos azuis, os corpos suspensos, e todos acordavam com uma sensação estranha. Tem alguém me assistindo de dentro de mim. As igrejas se encheram, os bêbados pararam de beber. Até os cães pararam de latir, como se tudo estivesse esperando algo chegar, mas eles não sabiam, já tinha chegado. Estava em mim, estava neles, e a pulsação da caverna já era o novo ritmo da cidade. Na madrugada seguinte, os sinos da igreja tocaram sozinhos. A cidade acordou em pânico, mas ninguém sabia por quê. O céu estava limpo, sem uma nuvem. Mas tinha algo errado com o ar.
Ele vibrava como se um trovão estivesse preso ali, pronto para estourar. E então o corte apareceu. Não foi um raio, não foi nuvem. Foi uma linha reta, rasgando o céu, como se o firmamento fosse uma folha de papel sendo aberta com lâmina quente. Do alto da atmosfera, um facho de luz azul puro desceu, exatamente onde Damião havia sido partido. E o som era como 1000 vozes sussurrando juntas, mas cada uma gritando uma coisa diferente. Velhos vomitavam sangue, recém-nascidos choravam, com olhos abertos demais. As casas estalavam, os carros ligavam sozinhos, e no meio do caos, os espelhos explodiram. Todos era o sinal final. O céu estava aberto. Na caverna, eu levantei os olhos e vi. O teto já não era pedra, era uma janela. E através dela, a entidade-mãe olhava para mim do lado de fora do planeta. Ela estava imensa, envolta em um casulo de carne cósmica. Tentáculos serpenteavam pelo vácuo como veias flutuando em sangue invisível. A transmissão tinha funcionado, e agora ela vinha pessoalmente. Eu caí de joelhos, não por fraqueza, mas por reverência. Dentro do meu peito, o novo coração vibrava mais rápido que nunca. Damião estendeu a mão. Ela quer ver o templo pronto, irmão. E o templo era meu corpo. Me deitaram sobre a pedra viva. Não fui amarrado. Não era mais necessário. Meu corpo obedecia sem resistência, como se as ordens viessem de dentro, como se eu mesmo quisesse me oferecer. A criatura flutuante, o coração vivo que antes pulsava no centro da caverna, se aproximou. Agora ela estava maior, suas veias crescendo pelas paredes como raízes ansiosas. A luz dentro dela piscava em sincronia com o meu peito. Damião entoava uma canção sem palavras. Outros corpos flutuantes se aproximavam lentamente. Estavam mudando, como eu mudei, ganhando traços alienígenas, membranas brilhantes, pele vítrea. Eram apóstolos do parto. Meu abdômen se abriu sozinho, não com dor, mas com calor. E o ovo que crescia em mim foi erguido. Era maior do que um crânio humano, pulsante, coberto por uma camada translúcida cheia de símbolos que se moviam por dentro, como se fossem seres microscópicos escrevendo mensagens vivas. O momento final havia chegado. A entidade, ainda observando do céu, emitiu um raio de carne e luz que atravessou a terra e atingiu o ovo. Ele rachou. De dentro saiu algo pequeno, sem forma clara, mas vivo. Tinha olhos, tinha luz, tinha fome, e chorava como uma criança. Um som doce e agudo que fazia o cérebro doer e o coração acelerar. Era a primeira semente carnal da entidade na terra, e eu fui o berço. Damião sorriu, lágrimas azuis escorrendo do rosto. O templo está completo. Meu corpo tremia, se desmanchando em partículas brilhantes. Eu não morria. Eu era absorvido pelo ar, pela pedra, pelo solo, pelo novo filho do vazio. O recém-nascido me olhou, mas não com olhos comuns. Ele não me via. Ele me lia. Cada lembrança, cada pensamento, cada pedaço do que fui. Ele absorvia com aquele olhar sem pupilas, feito de névoa e luz. E quanto mais me olhava, mais eu me dissolvia. Me tornei vapor de memória, flutuando ao redor dele como névoas que sussurram segredos. Minhas dores, meus medos, meu nome, minha culpa. Ele engoliu tudo. Damião se ajoelhou diante dele. Ensine-nos a ser novos. O ser piscou. Não como um bebê, não como um humano. Foi um piscar de planeta. A caverna tremeu. As paredes começaram a se mexer como carne arrepiada. Os corpos flutuantes se arquearam no ar e soltaram gritos que não vinham da garganta, mas dos ossos. Ele aprendeu a ver, disse Damião. Logo, aprenderá a criar. Na cidade, as crianças começaram a falar com ele, sem saber. Murmuravam, dormindo. Desenhavam símbolos antigos na parede.
Algumas enterraram as mãos na terra e riram ao sentir a resposta subir do solo. Ele já estava dentro delas. O céu cortado permaneceu aberto. Uma cicatriz brilhante pela qual o tempo escorria em direção ao desconhecido. A entidade mãe, agora em silêncio, apenas observava. O que veio dela agora caminhava sozinho. Com o céu aberto, outras coisas começaram a cair. Não eram meteoros, não eram naves, eram resíduos, fragmentos de carne e metal, misturados como lixo cósmico. Caíam da fenda com estalos úmidos, derretendo a terra onde tocavam. Árvores se encolhiam, grama apodrecia em segundos. Um cheiro de ferro e placenta cobria a floresta. Alguns humanos que tentaram tocar os fragmentos mudaram. Um pescador encontrou uma lasca azul em forma de agulha. Cravou no próprio peito. 2 dias depois, ele estava no hospital da cidade, sorrindo enquanto sua pele se soltava em tiras finas, revelando uma estrutura de osso vivo e tentáculos encolhidos por baixo. "Sou uma ponte agora", disse ele à enfermeira antes de se jogar pela janela com os braços abertos, como se voasse. Outros simplesmente arderam, pegavam fogo por dentro, sem chama. A carne se iluminava e num segundo desapareciam, deixando apenas a sombra queimada no chão, como se alguém tivesse sido desenhado com fogo no cimento. Damião chamava esses de os queimados pelo céu. Nem todos foram feitos para receber. Na cidade, postes de luz explodiam, templos foram abandonados. Padres diziam que aquilo era o anticristo multiplicado, mas seus olhos, na hora da missa, sangravam azul. O céu não estava só aberto, estava escorrendo, e aqueles que olhassem tempo demais para a fenda começavam a ver o que ainda não existia. Ele não era mais meu irmão. Damião agora andava como algo entre um profeta e um cadáver, com os pés nunca tocando totalmente o chão. Os olhos estavam completamente brancos, mas brilhavam como se fossem janelas para outro mundo. Ele sorria o tempo todo, mesmo quando ninguém falava com ele, mesmo quando o mundo caía em ruína ao redor. "Ela está crescendo dentro do tempo", ele dizia. "Ela está ensinando o universo a se olhar no espelho." As pessoas que ainda resistiam a sair de casa, ou que se trancavam em igrejas, começaram a sonhar com Damião. Sonhavam com ele, tocando seus corações e murmurando uma frase que, ao acordar, ninguém conseguia esquecer. "Você já foi colhido." Alguns despertavam chorando, outros se suicidavam, outros desapareciam literalmente. Deixavam as roupas, os objetos, os móveis intocados, mas seus corpos simplesmente não estavam mais lá, como se tivessem sido puxados de volta por dentro de si mesmos. A entidade agora já pairava baixa sobre a terra, visível até mesmo durante o dia. Como uma segunda lua feita de carne e luz, seus tentáculos dançavam como auroras boreais em ruínas. E o filho, aquele nascido em mim, crescia. Ele caminhava pelas ruínas da cidade, nu e brilhante, com os olhos como faróis antigos. Por onde passava, o tempo se dobrava. Flores murchavam e renasciam. Gente velha ficava criança por segundos. A noite virava manhã e voltava a ser noite, num ciclo que só ele compreendia. Damião o seguia como um pastor segue seu cordeiro divino. Ele sorria, sempre sorria. O filho agora falava, mas sua voz não saía da boca. Ela vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, do vento, da água, das rachaduras nas paredes. Até o silêncio parecia repetir suas palavras. As frases não tinham lógica humana, mas carregavam um peso que quebrava as defesas mais profundas. Não importava a língua ou a crença, todos entendiam. O que grita no vazio não é dor, é forma. Aqueles que ouviam de mais perto sofriam transformações irreversíveis. Seus ossos começavam a produzir outros ossos dentro deles. E esses ossos se mexiam, cresciam,
Tocavam os originais por dentro. Era como se seus esqueletos estivessem sendo reconstruídos com intenção. Alguns passaram a andar com múltiplas articulações. Outros perderam os olhos, mas ganharam um sentido novo. Sentiam os ecos do futuro, como se o tempo sussurrasse pelos seus poros. O filho caminhava entre eles e os tocava com um dedo. E onde ele tocava, o corpo reagia como barro fresco, se moldando ao novo plano. Damião registrava tudo em símbolos desenhados no chão com o próprio sangue, que agora era preto e denso como petróleo. Ela está escrevendo o novo alfabeto da carne, ele dizia, cada vez mais frágil. E ele é a caneta. Logo virá o momento do retorno. No céu, a entidade inchava. Seus tentáculos já tocavam os oceanos. E o som agora vinha debaixo da terra. Algo respondia. A vibração tornou-se insuportável. O chão não apenas tremia. Ele respirava, subia e descia em movimentos lentos, como o tórax de um animal dormindo, prestes a acordar. Então, a terra piscou. Por um segundo, o mundo inteiro apagou. Não foi escuridão, foi ausência. Como se o planeta tivesse deixado de existir por um milésimo de segundo e depois voltado. Quando a realidade retornou, nada estava no mesmo lugar. Ruas antes retas se torciam como veias. O mar subia pelas montanhas em forma de escada líquida. Prédios viraram casulos, cobertos por uma membrana cintilante que pulsava ao ritmo do coração da entidade no céu. As pessoas. Algumas voltaram do avesso. Pele por dentro, ossos por fora, mas ainda conscientes. Ainda implorando por explicações que não existiam. Damião riu. Ela está testando os limites da linguagem humana. O filho subiu no ponto mais alto da cidade. Uma torre radioativa em ruínas, agora coberta de uma era azul fóssil que crescia ao contrário do céu para o chão. De lá, ele fez seu primeiro gesto real, ergueu os braços e o céu se rasgou. Mais uma vez. Desta vez, coisas caíram, não fragmentos. Seres, eles não tinham forma fixa, mudavam a cada segundo, ora humanoides, ora líquidos, ora silhuetas de coisas que ainda não existem. E todos vinham em direção ao filho, como se fossem chamados de volta para casa. Eles cercaram o filho. As entidades caídas do céu se ajoelharam, contorcendo seus corpos em reverência, moldando-se em espirais, símbolos, formas que nenhum cérebro humano conseguiria traduzir. O ar parou. Até o vento parecia segurar a respiração. E então ele piscou. Mas desta vez não era um simples movimento ocular. Era o fim da contagem. A terra inteira piscou com ele. Tudo apagou. A cor, o som, o peso, o tempo. Um instante de vazio absoluto. Como se o mundo tivesse sido fechado e guardado dentro de uma gaveta que não pertence ao universo. E quando tudo voltou, estava diferente. Não havia mais cidade. Não havia mais nomes. Havia apenas formas vivas, caminhando sobre uma paisagem mole e silenciosa, feita de carne e pedra translúcida. O céu era agora um olho permanente, piscando devagar, observando tudo. Não existiam mais humanos, apenas versões. Eu ainda estava ali, ou o que restava de mim. Flutuava como pensamento fossilizado, uma lembrança em suspenso na memória do filho. Damião agora fazia parte dele. Sua pele se dissolvera e sua essência fluía como tinta nos ossos do novo mundo. A entidade, satisfeita, recolheu seus tentáculos. Subiu de volta pela fenda, que se fechou com um suspiro que rachou os desertos. A criação havia sido concluída. Um novo mundo, forjado da dor, da revelação e da piscada que cortou tudo o que conhecíamos. E assim, o último som que restou foi o tique de um olho gigante, piscando no céu em silêncio. E ele ainda pisca.